pessoal, retomando aqui a nossa aula 4, terceiro bloco. Falamos nas primeiras aulas sobre os cargos, funções e empregos públicos. Aqui a gente vai avançar um pouquinho ainda em administração pública, falando sobre os aspectos extremamente relevantes sobre chefe do Executivo Federal, presidente da República e o seu vice. Falaremos sobre eleição, falaremos sobre vacância do cargo, julgamento de crime de responsabilidade, enfim, trataremos de diversos aspectos importantes e muito interessantes aí para o seu exame da ordem, tá bom? Então vamos lá para a tela, vamos ver isso aí, vamos lá. Então, primeiro conceito, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Aqui, as funções exercidas pelo Poder Executivo que a gente já viu quando a gente falou sobre poderes lá, né? Então, as funções dos poderes da República, elas se dividem em funções típicas, como a gente já viu, e funções atípicas. As típicas são aquelas relativas às quais o poder foi criado, para qual a finalidade daquele poder. Então, o executivo, executar, o judiciário, julgar, e o legislativo, legislar. Essas são as funções típicas. E as atípicas são aquelas que o poder ele assume as funções, eventualmente, de outro poder, para dar a independência tão defendida para esses poderes, tá bom? Então a gente tem funções típicas e funções atípicas. Em relação ao Poder Executivo, a função típica é administrar. O Poder Executivo tem principalmente as funções de administração e governo. Só que ele exerce também funções atípicas. O Poder Executivo tem também a função legislativa, que tem como exemplos a clássica edição de medidas provisórias, também temos os decretos autônomos, enfim, temos vários meios aí legislativos do Poder Executivo, e também tem a função jurisdicional. Apesar de exercer, por vezes, a função julgadora, não a faz com definitividade. Então, processos administrativos, eventualmente, são julgados pelo Poder Executivo, mas eles são, evidentemente, eles podem ser levados ao judiciário pela inafastabilidade da jurisdição. Beleza? Então, basicamente, funções típicas e funções atípicas são exercidas também pelo Poder Executivo. Pois bem, o Presidente da República, ele é o chefe do Poder Executivo. E como é que ele entra, como é que ele se torna o chefe do Poder Executivo? Com base na eleição para a presidência da República. O chefe do Executivo, ele é escolhido por meio de eleição ocorrida de 4 em 4 anos, como a gente bem sabe, sendo realizada no primeiro domingo de outubro. Então, sempre em outubro a gente vai, de 4 em 4 anos, a gente vai lá votar em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, tá certo? Isso está previsto lá no artigo 77 da Constituição, inclusive essas datas estão lá estabelecidas. A chapa do presidente e vice será considerada eleita se obtiver maioria absoluta da votação. E aqui, importante notar que não são computados nesse cálculo os brancos e nulos, tá bom? E aqui, como a gente viu também naquela aula sobre partidos políticos, é sempre necessário o prévio registro desse partido político no TSE. Beleza? Então ali são primeiro turno no primeiro domingo de outubro, segundo turno no último domingo de outubro, e aí a chapa vai ser considerada eleita se obtiver maioria absoluta da votação, sendo que nesse cálculo não são considerados os brancos e nulos, tá bom? E aqui uma situação peculiar, que é se antes do segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação, ou seja, chama-se o terceiro mais votado. Pense na seguinte situação. Fulano A, o B e o C estão disputando a eleição, e o A e o B são os mais votados em primeiro turno. Entre o período do primeiro turno e o segundo, morre o candidato A. Então, para que haja essa disputa em segundo turno, chama-se o terceiro colocado, que é o terceiro mais votado, para fazer essa disputa em segundo turno. Beleza? Então, sempre haverá um segundo turno com mais de um candidato. Por fim, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão conjunta, que essa sessão é de responsabilidade do Congresso Nacional. E a gente vai ver mais adiante as hipóteses de vacância do cargo de presidente, matéria que é explorada com muita incidência pela banca dos exames da ordem. Hipótese de sucessão e vacância do cargo.
A vacância é o impedimento definitivo do mandatário que ocupa o cargo da presidência. Pode ocorrer nas 5 hipóteses elencadas abaixo. Vamos lá. Por morte e renúncia. Então, há vacância do cargo de presidente da República por morte ou renúncia ao mandato. Temos também a perda ou suspensão dos direitos políticos. Também pode haver a vacância nessa situação. Pela condenação por crime de responsabilidade ou por crime comum. Também vamos analisar com mais detalhes à frente. E aqui, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo. Então, dada a eleição fixada, após a data de fixação da posse, e ele não comparece depois de 10 dias, há a vacância desse cargo. E por fim, por ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso. A gente sabe que sempre que o presidente da República vai se ausentar do país por mais de 15 dias, ele deve submeter um pedido ao Congresso, que deve fazer essa autorização. Se ele se ausentar por mais de 15 dias sem que tenha obtido essa autorização do Congresso Nacional, há imediatamente a vacância do cargo de presidente da República. Nós temos também uma situação bastante peculiar, que é a situação da dupla vacância. O que acontece? É a situação em que tanto o cargo de presidente da República quanto o cargo de vice-presidente se tornam vagos. Veja, se o presidente da República ele se ausenta do país por algum motivo ou se ele morre, quem assume imediatamente é o vice. Mas e quando o vice também está impossibilitado? Vamos supor que estão em uma comitiva, em um programa de governo e uma bomba atinge e mata presidente e vice-presidente, hipoteticamente. Como é que fica isso? Quem assume a presidência da República? E aí temos duas possibilidades. E aí a Constituição estabelece duas hipóteses temporais que são as seguintes. Ocorrendo a vacância nos 2 primeiros anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será realizada de forma direta 90 dias depois da última vaga. Então, se tiver nos 2 primeiros anos de mandato, que tem como total 4 anos, haverá eleição direta 90 dias depois da última vaga. Então, se realiza novas eleições e a população vota para eleger novos candidatos, novos representantes do Poder Executivo Federal. Porém, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos de mandato, então se essas pessoas que deixaram o cargo tiverem exercido os 2 anos anteriormente, a eleição para ambos os cargos serão realizadas eleições indiretas pelo Congresso Nacional, 30 dias depois da última vaga. Então, o que acontece? Se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos, não é a população que vai votar para a escolha do presidente e do vice, mas sim haverá uma eleição indireta, porque os representantes do povo, os membros do Congresso Nacional, realizarão essa votação e elegerão o novo presidente e o novo vice-presidente, tá bom? No segundo caso, nesse último que a gente disse, de vacância nos 2 últimos anos, o presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo interinamente e convoca eleições que serão realizadas 30 dias após a abertura das vagas. Então, resumindo, ocorrendo a vacância nos 2 primeiros anos, a eleição direta em 90 dias a contar da última vaga que ficou vaga. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos, a eleição para ambos os cargos será realizada indiretamente pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias depois de aberta a última vaga. Lembrando que durante esse período, nessa última hipótese de dupla vacância, o presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo interinamente e aí ele vai convocar essa eleição que será realizada 30 dias após a abertura da última vaga. Beleza? Então, voltando para mim, vimos aqui as funções do Executivo e aqui essa parte final de vacância que é extremamente importante. Se o presidente da República ele deixa o mandato ou se ausenta temporariamente, o vice-presidente evidentemente assume. A função dele, uma das funções dele é assumir quando o presidente da República está fora ou não está no exercício do mandato. Só que pode ocorrer também a dupla vacância, quando tanto o presidente como o vice, eles ficam ausentes, eles se tornam ausentes, ou temporariamente ou definitivamente. Se for definitivamente, como é que fica a situação? Pois bem, se durante os 2 primeiros anos de mandato, convoca-se uma nova eleição para presidente e vice 90 dias após a vacância do último cargo.
se nos 2 últimos anos de mandato haverá uma eleição indireta. O próprio Congresso Nacional vai eleger o presidente da República, o que não acontece na primeira hipótese, né? Lembrando que se for nos 2 primeiros anos, a própria população vai votar para eleger esse presidente e o vice. Então, na segunda hipótese, nos 2 últimos anos, o Congresso Nacional ele vai promover, ele vai eleger o presidente e o vice 30 dias após a vacância do último cargo, tá bom? Lembrando que nessa última hipótese, dos 2 últimos anos de mandato, o presidente da Câmara, ele assume interinamente o cargo de presidente da República e ele que vai convocar essa eleição para ocorrer em 30 dias, pelo Congresso Nacional, eleições indiretas escolhidas pelos nossos representantes lá no Congresso Nacional. Beleza? Espero que tenha ficado claro, mas para fixar isso bem, vamos ver aí como é que foi cobrado no exame da ordem. Vamos lá. Então, questão número 6 dessa nossa quarta aula, o exame lá de 2008. Então, vamos lá. No que concerne a disciplina constitucional relativa ao Poder Executivo, assinale a opção correta. Se, antes do segundo turno da votação, houver morte, desistência ou impedimento do candidato à chefia do Poder Executivo Federal, deverá ser convocado, entre os remanescentes, o de maior votação. Bom, pessoal, também já matamos aqui pela primeira alternativa, porque a gente viu, sempre haverá a disputa em segundo turno. Sempre. Então, vamos supor, como eu tinha dito, A, B, e C e D estão concorrendo à presidência da República. A e B são mais votados no primeiro turno e vão para o segundo. Entre o primeiro e o segundo turno, morre o candidato A. Então, necessariamente, vai ser convocado o candidato C, que era o terceiro mais votado, e aí ele vai disputar o segundo turno. Beleza? Então, sempre haverá segundo turno e sempre será chamado o de maior votação, caso haja morte, desistência ou impedimento desse candidato, de um dos candidatos mais votados no primeiro turno. Beleza? Então, a alternativa A aqui é a alternativa correta, tá? As outras alternativas. Será considerado eleito presidente da República em primeiro turno o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, computando os votos brancos, os votos em branco e os nulos. Não, pessoal, a gente viu, primeiro, sempre haverá segundo turno. Segundo, não se computa votos brancos e nulos. É diferente, por exemplo, de governadores de estado, de prefeitos municipais, que é possível a eleição em primeiro turno. Tem as suas regras específicas, mas há a possibilidade de eleição em primeiro turno. Tá bom? Para presidente da República não existe. Tá certo? Vai haver aqui o segundo turno, porque nesse caso é absolutamente equivocada a questão, justamente por dizer que são computados os brancos e os nulos. Beleza? Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse presidencial, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, deverá ser convocado para assumir o cargo o segundo mais votado no pleito eleitoral. Também não, pessoal, como a gente viu aqui na questão, não é o caso de assumir o cargo diretamente o segundo mais votado, tá bom? Há uma vacância e vai se estabelecer, vai se adentrar dentro daquelas hipóteses de sucessão do mandato, beleza? Não há que se falar em assumir diretamente o segundo mais votado. Alternativa D, em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, ocorrida nos 2 últimos anos de mandato presidencial, deverá ser realizada eleição direta após 90 dias contados da abertura da última vaga. Também não. A gente viu que essa hipótese de eleição direta após 90 dias da abertura da última vaga somente ocorre se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato. Aqui ele está falando nos 2 últimos. Nessa hipótese, nos 2 últimos anos, o que acontece é eleição indireta pelo Congresso Nacional, feita em 30 dias da data da última vacância. E aqui, quem convoca essa eleição é o presidente da Câmara, que vai assumir interinamente o mandato durante esse período. Beleza? Para que não reste dúvida, vamos ver mais uma questão aí do exame da ordem. Agora, exame de 2015, a questão número 7 da nossa aula. Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, deputado federal pelo Estado E, afirma de forma contundente que um país democrático tem por regra inviolável escolher o chefe do Poder Executivo por meio de eleições diretas. Complementa sua fala afirmando que o Brasil poderia ser considerado um país democrático, já que a Constituição Cidadã de 1988 não prevê eleição de presidente pela via indireta. Segundo a Constituição da República, o deputado está: alternativa A, equivocado, pois há previsão de eleição indireta somente na eventualidade de vacância do cargo de presidente da República nos últimos 6 meses do seu mandato. A alternativa errada, pessoal, a gente viu que nos últimos 2 anos de mandato
pode haver eleição indireta caso haja dupla vacância, né? Como a gente viu nesses últimos 3, 4 slides aí. Tá bom? Então aqui nos últimos 2 anos é possível, não nos 6 meses. Então a alternativa A está errada. Alternativa B, correto, pois sendo o voto direito previsto em cláusula pétrea, prevista na Constituição, não pode haver situação constitucional que possibilite o uso de voto direto. É verdade, via de regra, o direito de voto, né, o sufrágio universal, ele é uma cláusula pétrea. E aqui o direito de voto secreto, direto e universal, é previsto na Constituição. Porém, há situações constitucionais que possibilitam sim o voto direto. Então a alternativa B também está errada. Alternativa C, equivocado, pois há uma previsão de eleição indireta no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos de mandato. Então, a alternativa C aqui, veja como há uma incidência grande desse tema. E aqui você deve sempre ter muito bem sedimentada essa hipótese de dupla vacância, as consequências e as causas e os procedimentos que se assumem a partir daí. Então, se nos 2 primeiros anos de mandato há dupla vacância, há eleições diretas convocadas em 90 dias para o cargo de presidente e vice. Se nos 2 últimos anos há eleições indiretas convocadas pelo Congresso Nacional no prazo de 3 dias, quem assume o cargo nessa hipótese, no prazo de 30 dias, desculpe, quem assume o cargo nessa hipótese é o presidente da Câmara, assume interinamente e convoca as eleições por 30 dias. Mas aí sim, nos 2 últimos anos de mandato, há eleições indiretas convocadas pelo Congresso Nacional. Os representantes que nós escolhemos para estar no Congresso Nacional, eles vão votar no presidente da República. Por isso que indiretamente vai ser feita essa eleição. Beleza? Então a alternativa C é a alternativa correta. Por fim, a alternativa D, correto, pois não há previsão de eleição direta em caso de vacância, já que o cargo de presidente da República viria a ser ocupado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Não, pessoal, realmente o cargo em caso de dupla vacância nos 2 últimos anos, ele é assumido interinamente sim pelo presidente da Câmara dos Deputados, mas não em caráter definitivo. Ele assume até que sejam eleitos novamente presidente e vice-presidente da República. E essa eleição far-se-á 30 dias após a vacância do último cargo e a votação será indireta pelo Congresso Nacional. Beleza? Então essas são as ideias aqui do nosso slide, mas para fixar mais uma questão, achamos pertinente colocar aqui. Vamos lá. Questão número 8 da nossa aula, exame de 2014. Imagine a hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o presidente da República e seu vice, após a conclusão do 3º ano de mandato. Então aqui a gente também já sabe a regrinha que se aplica nessa situação. A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato. Não, a gente viu que nas hipóteses de dupla vacância há aquele procedimento de sucessão do mandato presidencial. Beleza? Então não há que se falar em presidente do Senado assumir nessa situação. Letra B. O presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que realizar-se-ão 90 dias depois de abertas as vagas. Não, pessoal, a primeira parte da questão está até correta. O presidente da Câmara, ele assume o cargo e convoca eleições, mas elas se realizarão 30 dias, né, no caso de dupla vacância nos 2 últimos anos. 30 dias e feita pelo Congresso Nacional. Tá bom? Então não há que se falar em 90 dias depois de abertas as vagas. Essa hipótese de 90 dias, como a gente viu, se aplicaria se a dupla vacância tivesse ocorrido nos 2 primeiros anos de mandato. Letra C. O presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato. Também não. Sempre, pessoal, havendo dupla vacância, haverá aquelas hipóteses de sucessão do mandato presidencial. Tá bom? Então sempre haverá eleição direta ou indiretamente, a depender do momento em que houve a dupla vacância. E por fim, a letra D. O presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que se realizarão 30 dias após a abertura das vagas, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Exatamente. Então a alternativa D é a alternativa correta. Beleza? Então voltando comigo, pessoal. Pessoal, sob o risco de ser repetitivo, eu vou preferir colocar mais uma vez essa questão para vocês. Havendo dupla vacância, haverá sempre a sucessão do mandato presidencial que ocorrerá nas seguintes hipóteses.
Se ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato, haverá eleições diretas no prazo de 90 dias contados da vacância do último cargo. Beleza? Então, nos 2 primeiros anos, está no início ainda do mandato, eleições diretas, o povo vai votar, o povo vai escolher quem vai ser eleito para o cargo de presidente e de vice-presidente. Então, os 2 primeiros anos, essa é a ideia. Nos 2 últimos anos, porém, o mandato já está caminhando para o final. Então, a eleição é feita indiretamente. Como é que funciona isso? No caso de vacância dos dois cargos, né, de presidente e vice, nos 2 últimos anos de mandato, o presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo interinamente e aí ele convoca eleições indiretas que se realizarão 30 dias depois de aberta a última vaga. E aí, essas eleições, elas são indiretas por quê? Não é o povo que vai votar diretamente, mas os representantes do povo, as pessoas que a gente colocou no Congresso Nacional, né, os deputados e os senadores, eles vão eleger o presidente e o vice-presidente da República, tá bom? Então, em caso de vacância nos 2 últimos anos, haverá eleições indiretas convocado pelo presidente da Câmara dos Deputados, eleições pelo Congresso Nacional em 30 dias depois do último cargo. Beleza? Pessoal, esse tema ele tem uma incidência muito grande no exame da ordem. Então, muita atenção, leiam, releiam, mande as dúvidas pra gente, não deixa nenhum ponto em branco aí na cabeça de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, fala com a gente, tá? Então, vamos avançando aqui no conteúdo. Vamos lá. Aqui, passando um pouco à frente, vemos todas essas discussões sobre a vacância, sucessão do mandato. Agora vamos ver as atribuições do presidente da República. O rol de atribuições está previsto lá no artigo 84 da Constituição Federal e não é exaustivo, né? É impossível você colocar todas as tarefas que o presidente da República vai ter num artigo da Constituição. Grande parte dessas atribuições é intuitiva como cargo e competência de dirigir a administração federal, né? As funções típicas e também algumas atípicas são exercidas pelo presidente da República e aí é até desnecessário fazer uma previsão de todos esses temas. E aí a gente destacou para a sua prova, especificamente, as competências delegáveis pelo presidente da República, que é assunto recorrente aí nos exames. Então, a gente colocou numa tabelinha, de um lado, quem pode receber essa delegação, esse mandato, e as competências respectivas. Então, por exemplo, pode-se delegar ao Procurador-Geral da República editar decretos autônomos, beleza? Pode-se delegar também à AGU conceder indulto e comutar penas. E, por fim, pode-se conceder aos ministros de estados prover cargos públicos federais. O que a gente destaca em relação a esse ponto? Como a gente colocou aqui, são competências delegáveis, né? Não são competências delegadas diretamente pela Constituição ou pela lei. Então, essas competências, elas são privativas, sempre privativas, do presidente da República, né? Mas elas podem ser delegadas mediante lei. Se não houver delegação e se for praticado um ato por qualquer dessas pessoas, sem que haja respectiva delegação, esse ato será inválido, porque somente depois de delegada essa matéria, que não é automaticamente, haverá possibilidade da prática desses atos. Beleza? Então, avançando mais um pouquinho, vamos falar aqui sobre os decretos autônomos. Esses decretos eles estão dispostos lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição, e é uma hipótese de norma primária, pois a própria Constituição Federal atribui as matérias de competência que os decretos autônomos tratarão. E quais são essas matérias? E aqui, pessoal, são só essas matérias. Vamos lá. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de cargo público. Veja, os decretos autônomos eles podem dispor livremente sobre a organização e funcionamento da administração federal. Só que quando esbarrar uma hipótese de que implique aumento de despesa ou criação e extinção de cargo público, não é possível, é defeso qualquer tratamento por meio de decreto autônomo. Beleza? E por fim, é possível extinção ou função de cargo público quando vagos. Então aqui, pessoal, muita atenção em relação a esses dois temas, no A e no B. Não se pode, por meio de decreto autônomo, criar ou extinguir cargos públicos, mas se pode
quando vagos, tá certo? Então, atenção aqui, conjugando o ponto A e o ponto B, beleza? Então, fechando esse tema, vamos ver como é que isso foi cobrado aí no exame da ordem. Vamos lá. Questão número 9. Em determinado órgão integrante da Administração Pública Federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que aproximadamente 100 cargos estavam vagos. O presidente da República, mediante decreto, delegou ao Ministério da Fazenda amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de extinção de cargos vagos. Sobre a hipótese, com fundamento na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Então a ideia é que haviam 100 cargos vagos, e aí o presidente da República delegou ao Ministério da Fazenda, ao ministro da Fazenda, amplos poderes para prover a reestruturação do aludido órgão. Beleza? Então vamos ver como é que isso foi cobrado aí. Vamos lá. Letra A. Somente mediante lei em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, ainda que vagos. Logo, o decreto presidencial é inconstitucional por ofensa ao princípio da reserva legal. Não, pessoal, a gente viu que os decretos autônomos, uma das possibilidades cabentes é a distinção de cargos públicos quando vagos, né? Quando vagos é possível, o que se veda é que se crie novas despesas ou cargos e funções públicas. Extinguir cargos vagos é possível. Então, a alternativa A está errada. A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao Presidente da República a possibilidade de, mediante decreto, dispor sobre a extinção e funções ou cargos públicos, não admitindo que tal competência seja delegada aos ministros de Estado. Não, pessoal, a gente viu que é possível sim a delegação dessa matéria aos ministros de Estado. Veja, vamos voltar aqui na nossa tabelinha. Olha lá. O Presidente da República pode delegar para os ministros de Estados prover cargos públicos federais. Então, ele pode fazer essa disposição desses temas aqui mediante delegação de competência, tá bom? Então, vou voltar lá para a questão. Então, a letra B está errada, porque se admite sim a delegação aos ministros de Estado para dispor sobre os cargos públicos. Beleza? Então, alternativa C. O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, sendo permitida a delegação dessa competência aos ministros de Estado. Beleza? Exatamente o que a gente colocou lá na nossa tela anterior. É possível a criação, é possível a extinção de funções e cargos públicos quando vagos, e é possível que essa competência seja delegada aos ministros de Estado. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Por fim, a alternativa D. A Constituição de 1988 não permite que os cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos, ressalvada a excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com pessoal. Portanto, o decreto presidencial é inconstitucional. Não, pessoal, está previsto lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição, a possibilidade, por meio de decreto autônomo, de você extinguir cargos públicos quando vagos. Beleza? Então, mais uma questão para a gente fechar. Questão número 10, exame de 2014. O Presidente da República possui uma série de competências privativas, que lhe são atribuídas diretamente pela Constituição. Admite-se que alguma delas possam ser delegadas ao ministro de Estado da pasta relacionada ao tema. Dentre as competências delegáveis, inclui-se editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62 da Constituição. Não, pessoal, errado aqui, não se permite delegação para competência de edição de medida provisória. Letra B. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Também não. Atividade privativa do Presidente da República que não se pode delegar aos ministros de Estado. Letra C. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. Exatamente, como a gente viu tanto na questão anterior, como nos slides anteriores. É possível que se delegue aos ministros de Estado os assuntos relativos aos cargos públicos, desde que não esbarre nenhuma vedação que seja também do Presidente da República. Tá bom?
Então é possível delegar, que o presidente da República delegue aos ministros de Estado a competência de prover ou extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Beleza? Então a alternativa C é a alternativa correta. Por fim, a alternativa D, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição. Também não. As hipóteses de iniciativa legislativa do presidente da República não podem ser delegadas aos ministros de Estado. Beleza? Então, voltando para mim. Pessoal, vimos aqui as atribuições do presidente da República e as hipóteses de vacância, dupla vacância e sucessão do mandato. Então, fazendo um apanhado geral desse bloco, temos lá que o presidente da República ele é eleito de 4 em 4 anos, primeiro turno na primeira semana de outubro e segundo na última. E aí temos que, na hipótese de vacância do presidente da República, assume o vice, e na hipótese de dupla vacância, entraremos naquele procedimento que eu vou usar, repetir novamente, que é vacância nos 2 primeiros anos do mandato, há eleições convocadas diretamente, há eleições diretas, no prazo de 90 dias da data do último cargo vago. Sendo nos 2 últimos anos de mandato, o presidente da Câmara dos Deputados assume interinamente o cargo de presidente da República e ele convoca eleições indiretas no prazo de 30 dias contados do último cargo. E a votação indireta se dá porque ela é feita, quem vota de fato são os parlamentares, os membros do Congresso Nacional, colocados lá por nós. Por isso que se dá o nome de indireto, né? A gente elege os parlamentares e eles elegerão o presidente da República no caso de vacância dos cargos nos 2 últimos anos de mandato. Avançamos um pouquinho, falamos sobre as atribuições do presidente da República, as matérias que são delegáveis, o que não é automático, é possível delegar, não que seja delegado automaticamente, e aí tratamos especificamente do decreto autônomo. Vimos lá que o decreto autônomo ele tem um âmbito de atuação muito restrito e permite-se que sejam delegadas algumas atribuições. E aí, especificamente sobre os cargos, analisamos algumas questões do exame da ordem, que tratam sobre a extinção de cargos vagos, o que é possível fazer mediante decreto autônomo, e também é uma matéria delegável aos ministros de Estado, tá bom? Lembrando que aqui a gente fez uma análise dos editais, das provas anteriores da OAB, e colocamos os temas mais importantes, tá bom? Qualquer dúvida sobre os temas aqui tratados ou sobre outros temas relacionados ao direito constitucional, mande pra gente que será um prazer respondê-los. E aqui, com isso, a gente fecha o 3º bloco. Continue com a gente no nosso último bloco, que também trataremos de temas super importantes aí para sua prova. Beleza? Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, até mais.